Há uma grande importância na intercessão. Há uma grande importância em você pleitear por aqueles que você ama, ainda que pareça difícil ou talvez até impossível de ver tais pessoas mudarem ou tais situações serem revertidas. O Abraão, ele teve a oportunidade de interceder pelo sobrinho Ló. Não vou entrar nos méritos de ele ter levado seu sobrinho para a sua viagem, porque chegou um dia que eles se apartaram, chegou o dia que não houve mais concessão, não houve mais unidade entre eles, e Ló se apartou para um lado e Abraão para o outro. E Ló escolheu as campinas verdejantes e foi para Sodoma e Gomorra, regiões onde pouco tempo depois o Senhor viria destruí-la por causa dos pecados que eles cometiam. E assim, quando o Abraão recebe 3 anjos na sua casa, o capítulo 18 de Gênesis conta que Deus enviou 3 anjos à casa de Abraão. E esses 3 anjos estão na casa de Abraão. Abraão prepara ali pães para que os anjos comam junto com eles. E aí então Deus resolve de revelar a Abraão que Deus enviou esses 3 anjos não só para visitar a casa de Abraão, mas enviou-o para poder ir até a Sodoma e Gomorra e colocar fogo e enxofre e destruir toda aquela cidade pecadora. Quando isso aconteceu, o Abraão foi avisado. E eu quero que você preste bastante atenção no versículo que eu vou ler com você. Gênesis 18, versículo 17, eu quero que você ponha, por favor, o 17 e o 18, eu quero que você deixe em tela cheia, porque eu quero que você leia comigo esse versículo. Diz assim o versículo 17, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Deus falando, versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra? Ponto. Vamos parar aqui um pouquinho na interrogação. Uma das coisas importantes de nós reconhecermos é que Abraão, melhor dizendo, era amigo de Deus. Abraão tinha contato com Deus. Quando uma pessoa tem comunhão com o Senhor, pela palavra, pelo entendimento, pela vida que nós vamos vivendo, você não se torna uma pessoa, um vidente, mas você começa a perceber os caminhos ruins que as pessoas estão indo. É ou não é verdade? Você está vendo, por exemplo, alguém brincando, você vê uma criança correndo numa ladeira, correndo desesperada, você sabe que ela não vai conseguir, vai faltar perna, ela vai cair, vai se machucar. Aquilo é visível. Veja que Deus envia os anjos à casa de Abraão, não precisava. Guarde que eu vou te falar, não precisava que Deus enviasse os 3 anjos à casa de Abraão, não precisava. Ele podia mandar esses 3 anjos direto já em Sodoma e Gomorra e meter fogo mesmo, tacar-lhe fogo mesmo e destruir tudo conforme aconteceu. Só que antes mesmo de haver essa destruição em Sodoma, Deus lembrou-se de Abraão, lembrou-se do dia que Abraão tirou Ló de dentro da casa do seu pai, e trouxe junto com ele para essa campina. E agora o Senhor, para avisar o Abraão, ele pede que os anjos vá à casa dele. E aí o próprio Deus fala no versículo 17, e disse o Senhor, eu ocultarei alguma coisa de Abraão? Olha, eu fico pensando como é maravilhoso ser amigo de Deus, como é bom você ter contato com o Senhor e comunhão, porque Deus te avisa. Deus te dá aviso antes das calamidades chegarem. Eu me recordo também de José do Egito, que Deus, pelo sonho de Faraó, ele decifrou e entendeu que eram anos de fartura e anos de dificuldade, anos de escassez. Deus vai te avisando, você vai percebendo, as coisas não estão muito fáceis, não. Olhe para a sociedade como ela está. Você está vendo as pessoas hoje que elas estão cuspindo na Bíblia, estão rasgando a Bíblia, queimando a Bíblia. Eu não estou querendo dizer que a Bíblia seja algo como um amuleto, como uma santidade, mas nela nós encontramos o nosso Deus, nós entendemos a Deus. João capítulo 1, o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne. Jesus Cristo é a palavra. Mas as pessoas estão zombando da palavra, estão desprezando a palavra, e o desprezar da palavra é coisa séria, gente.
Quando uma pessoa despreza a palavra, ela está desprezando o aviso de Deus. Deus vem te avisar pela palavra, Deus vem te dar um alerta. E o alerta que Abraão recebeu foi um alerta acerca de Sodoma e Gomorra. E logo que ele ficou sabendo que os anjos iriam até Sodoma e Gomorra para promover a destruição daquela cidade que estavam em tanta desgraça, hoje eu tenho a liberdade para falar. Só para você ter uma ideia, no dia de hoje, eu tenho a liberdade para falar sobre Sodoma e Gomorra de maneira aberta, como está escrito na Bíblia, tá? Mas existe alguns trâmites aí que estão tentando impedir que o pastor pregue o que está escrito na Bíblia. O que sempre foi pregado, o que sempre foi ensinado, estão tentando impedir. Então, hoje eu posso falar, eu espero poder continuar o resto da minha vida. E eu vou continuar falando, pode ser que não deixe de falar na mídia, mas a verdade eu vou continuar dizendo para todas as pessoas que quiserem saber sobre o que significa sodomia, o que significa essa cidade tão perversa, tão maligna como eram. Agora, embora o Abraão recebesse esse entendimento que haveria destruição, o Abraão se lembrou do seu sobrinho. Ele lembrou que o sobrinho dele estava nessa desgraça, que o sobrinho dele estava morando neste local. Aí ele começa uma breve oração, eu acredito que ele conversando ali, ele começa a falar com o Senhor, né? Versículo 19 diz assim: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ali ainda em pé diante da face do Senhor. Quer dizer, os anjos saíram, estavam na casa de Abraão e eles falaram: olha, nós estamos indo para destruir Sodoma e Gomorra. E quando Abraão ficou sozinho, os anjos saíram para fazer a operação, eles iam para destruir Sodoma e Gomorra. O Abraão ficou. E ele ficou em pé ali diante do Senhor, quer dizer, ele não saiu da presença de Deus. Quando ele ficou sabendo que haveria essa destruição, ele foi para a presença de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você precisa ir para a presença de Deus. Você sabe que tem alguém da sua família, um familiar seu que está sofrendo, que o diabo está a ponto de destruí-lo, você tem que buscar a Deus por ele. Você está vendo um sobrinho, está vendo um filho, está vendo uma filha, você está vendo pessoas que você ama indo por um caminho de perdição, e o diabo está mostrando que vai acabar com esta pessoa. O diabo está enredando, levando essa pessoa aos poucos à droga, à bebida, ao mundanismo, né? Fica com um hoje, fica com outro amanhã, começa com umas ideias estranhas. Aí você começa a notar e perceber, você começa a entender que tem algo errado. Mas você não faz nada. Você só fala: ai meu Deus, tomara que mude. Não, não é tomara que mude. Você tem que orar. Deus intercede a Deus, agora Deus faz alguma coisa. Não deixe o meu sobrinho se perder. E é o que acontece agora. O versículo 23 diz assim: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Uma pergunta: Senhor, o Senhor vai fazer, independente de quem esteja lá, o Senhor vai destruir? Aí ele fala: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? E longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha só, o Abraão está conversando com Deus, esse amigo, ele fala: Senhor, o senhor está vendo que tem alguns ali que são justos, não são todos, não é em sua totalidade os perdidos, né? Tem pessoas que usam dessas frases: tem que matar tudo, esses ladrão, esses traficantes, tem que matar tudo. Se fosse um filho seu, você não falava assim. Se fosse alguém que você ama, você não falaria assim. Então nós temos que aprender que nós temos que orar a Deus para que as pessoas se arrependam, para que elas conheçam a Deus.
para que elas sejam libertas dos pecados que elas cometem. Nós temos que aprender a interceder, a arte da intercessão. Jesus ensinou em Lucas 18, há um dever de todo cristão, orar sempre e nunca desfalecer. Orar, interceder, clamar ao Senhor. Aí então vem uma resposta, aí diz ali o versículo de número 26. Então disse o Senhor para Abraão, respondendo: se Sodoma achar-se 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Quer dizer então que se naquela cidade tivessem 50 pessoas que fossem justas, os demais que estavam ali não pagariam o pato, não se perderiam por causa desses 50 homens, porque esses 50 homens livrariam a cidade injusta. Eu fico pensando que uma pessoa, então, se você tem uma família que anda com Deus, você vai conseguir livrar os seus. Diga amém na sua casa. Eu digo amém. Eu vou livrar minha família em nome de Jesus. Eu vou livrar. Porque se você notar, irmãos, que o que Deus responde para o Abraão é muito claro. Olha, se tiver pessoas justas ali, eu não vou destruir essa cidade, porque os justos não podem pagar aquilo que os pecadores estão fazendo. Então não destruirei. Aí ele continua no versículo 27. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Pense que ele está, por exemplo, já viu a expressão, quando você vai comer alguma coisa quente, você tem que comer pelas beiradas? Sabe? Você tem que comer pelas beiradas. O Abraão está ali, Senhor, né? Não é querer ser muito, né, intrometido e tal, mas viu, o senhor é meu amigo aí, o senhor está abrindo para mim o coração, dizendo que vai destruir Sodoma. Mas viu, deixa eu fazer uma pergunta aí. O senhor entende, né, meu coração? Se porventura faltarem se faltar de 50 justos, 5, destruirás naqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. Então veja que ele vai tentando, peraí, então quer dizer que não é por 50. Não há uma quantidade exata. Não há um número exato. Ele está, entendi. Então 50 o Senhor não destrói, 45 o Senhor não destrói. E ele também, sendo leigo, ele quer entender. Aí ele continua, versículo de número 29. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura achar ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, disse: não o farei achar ali, se ali achar 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Eu vou parar um pouquinho, porque eu acredito que aqui nesse momento acontece duas coisas importantes. Primeiro, o Abraão está intercedendo diante de Deus. E Deus, por sua vez, ele conhece o nosso coração. Veja que há um cuidado na conversa aqui, tá? Preste atenção que há um respeito nessa conversa. E o respeito que eu percebo, que eu noto muito claro aqui, é que o Abraão tem cuidado nas suas palavras. Ele não está tentando persuadir a Deus. Ele não está tentando fazer Deus mudar de convicção. Ele não está tentando fazer que Deus mude a sua ideia. Só que ele fala: Senhor, por amor do teu nome, o justo não paga junto com o ímpio. Guarde o que você está ouvindo. Ninguém paga o pecado de ninguém. Ninguém pagará o erro de ninguém. Ah, pastor, eu fui um homem muito errado. Fui uma mulher muito errada. Meus filhos hoje pagam por amor, por causa dos meus erros. Não, seus filhos não pagam por causa de erro nenhum. A escolha é individual. Só que uma coisa me chama a atenção, segundo ponto. O Abraão poderia ter falado: Senhor, dentro de Sodoma, há meu sobrinho Ló, a sua esposa e 2 sobrinhas minhas, e também com 2 genros das sobrinhas. Eu queria que o Senhor me ajudasse e livrasse a minha família, e não permitisse que, quando Sodoma fosse destruída,
eles fossem destruídos juntos. Ele não teve essa coragem de falar desse jeito. Só que Deus, conhecendo o coração de Abraão e também sabendo quem ele amava, ele intercedeu, ele entendeu, Deus entendeu a intenção da oração dele. E quando Deus entendeu a oração dele, olha o que diz o capítulo de número 19. 19, versículo 1 diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E aí eles passam, porque esses anjos foram enviados para ver o que estava acontecendo ali, para ver toda a maldição que aquela cidade estava vivendo. Aí diz o versículo 3: E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E ele fez-lhes banquete, cozeu bolos de levedura e comeram. E antes que deitasse, cercaram a casa dos varões daquela cidade. Preste atenção nessa parte aqui. E antes que a família de Ló e os anjos que estavam junto com Ló, antes que eles se deitassem, fossem dormir naquela noite, cercaram a casa os varões. Eu vou deixar bem claro, varões, os homens daquela cidade, rodearam a casa do Ló. Desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, ou seja, todos os homens que tinham naquela cidade, seja um jovenzinho até os mais velhos da cidade, todos os homens de todos os bairros vieram até a casa do Ló para poder ver o anjo, para receber uma bênção do anjo? Não foi para isso. Versículo de número 5: E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que estiveram nesta noite, que te vieram essa noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, eu rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram um varão. Fora vô-las trarei. Olha a loucura que ele faz, né? Eu fico pensando que tem umas ideias que a gente tem às vezes sem orar a Deus, sem direção, que a gente tem que pensar no que está fazendo. E farei delas como for nos vossos olhos, somente nada façai a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu trabalho. Os anjos vieram para livrar a casa do Ló. E quando livraram a casa do Ló, vieram para tirar o Ló de Sodoma e Gomorra, a Bíblia declara com muita exatidão, isso está muito claro para a gente, que esses homens intentavam pegar os anjos que vieram. E o Ló, tentando livrar os anjos de Deus para que ali não acontecesse uma tragédia, ele fala: olha, faz o seguinte, eu tenho 2 filhas, leva as minhas 2 filhas. Eu fico pensando, o Ló tirou isso da onde? E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que ele oferece 2 filhas virgens, 2 filhas jovens, para que eles pudessem fazer delas o que quisessem. Você, para bom entendedor, meia palavra basta. Aí ele diz: eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. O Ló era um tipo de homem que andava contra o pecado desse povo. O Ló era um tipo de homem que não aceitava a vida promíscua que eles viviam ali. Só que ele não saía de lá. Tem pessoas assim, sabia? Que elas não vivem o pecado que essas pessoas vivem. Elas não vivem esses pecados. Mas, porém, elas acabam, de certa forma, elas acabam aceitando, sendo conivente. Ela não está junto, ela não faz junto, aliás, ela está junto, mas não peca junto. Ela não faz aquilo que os outros fazem, mas está no meio. Estar no meio já é um problema. Por isso que a Bíblia fala em Salmos, nós não podemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Melhor é estar sozinho no deserto do que estar no lugar onde nós vamos perder a bênção de Deus. Aí então, atacaram.
E quando atacaram ao Ló, quando atacaram a ele, tentando entrar na casa dele, olha o que diz o versículo seguinte, versículo de número 11, versículo 10, perdão. E aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na sua casa e fecharam a porta, os anjos de Deus. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, onde eu queria chegar: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Então, assim, vamos compreender o que está acontecendo. Vamos prestar atenção nessa parte. Chegam os anjos de Deus à casa de Ló para livrar o Ló, porque Deus ouviu a oração do Abraão. Lembrando que o Abraão não tinha pedido que fosse a casa de Ló, mas Deus entendeu que o Abraão queria realmente que o seu sobrinho fosse livre. Quando os anjos chegam, eles vão na cidade para poder destruir. Só que o Ló faz com que eles entrem na sua casa. E os homens da cidade, querendo manter relações com estes anjos, eles vêm loucos, eles batem. Imagine uma cena dessa. É uma cena que você vê, por exemplo, que você vê falar, né, daquelas passeatas que são em prol de tais identificações. Não vou aqui argumentar sobre, mas elas fazem aquelas passeatas, colocam ali aquela multidão de gente procurando cada vez se contaminarem, se sujarem mais, e é o que fizeram com a casa do Ló. E o Ló diz: por favor, gente, não façam isso. Vocês façam isso entre vocês. Parem de querer contaminar o que é puro. Parem de querer. Eu acho que a pessoa que está num tremendo pecado, peque, faça o que ela quiser, mas não contamine os demais. É igual quererem contaminar a consciência das criancinhas, querendo fazer que uma coisa errada se torne lícita porque ela pratica o que é errado. Aí você perceba que o Ló diz: por favor, leve minhas filhas. Na loucura da cabeça dele, leve minhas filhas. Os homens não queriam as filhas, os homens não queriam mulheres. Eles queriam aqueles homens, os anjos de Deus. E daí passa um pouco, o anjo de Deus fala, entra para dentro, pega o Ló, põe para dentro da casa e fala assim: ô Ló, você tem mais gente? Tem mais família aqui? Tem tua esposa? Tem seus filhos? Você tem genro? Se você tiver, reúna eles agora. Una os seus familiares, una eles. Agora nós estamos em Gênesis 19:12. Una eles. E quando você reuni-los, tire-os daqui. Faça isso depressa. Tire eles daqui. E eu quero que você entenda, a tua intercessão pode mudar toda uma história. A tua intercessão pode transformar a vida de alguém. O Ló está recebendo em sua casa os anjos de Deus, porque Abraão lutou. Deus, não deixe o meu sobrinho, não deixe os perdidos se perderem. Os perdidos não, os meus familiares se perderem em meio aos que estão perturbados, aos que estão levados à injustiça. Não aceite. Não aceite o seu casamento acabar, não aceite que os seus filhos se percam. Pastor, hoje está todo mundo com a mesma ideia. Preste atenção que eu vou ler de novo. Aliás, não vou ler, mas vou comentar porque meu tempo já está acabando. Mas você vê que toda a cidade, em todos os bairros das cidades, vieram os homens para atacar os anjos de Deus. Ou seja, nós conseguimos compreender e conseguimos entender, a nosso coração esse entendimento, que quando eles vieram com a intenção maligna. Mas o Senhor livrou a casa de Ló. O versículo que eu vou ler agora é o 13. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Eu não tenho tempo para falar mais, mas o Ló tentou. E uma das coisas que você tem que aprender, você também tem que tentar. Pastor, eu não sei como que os meus vão conhecer ao Senhor, porque eles não querem nada com nada, pastor.
Eu falo, eu insisto, eu falo, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos fazer a coisa certa, mas eles não querem. Ah, pastor, eu não sei como é que pode. Ah, eu cansei, pastor, não canse. Só que uma coisa é certa, avisados eles têm que ser. Fale, vá à casa do teu pai, à casa da tua mãe, à casa de teus filhos. Fale de Jesus para eles. Fale que Jesus quer livrá-los desse mundo perverso, da maldade, da malignidade desse mundo. Seja fiel à palavra, porque quando Ló ele foi chamado, o Senhor disse, você vai livrar a tua casa também. Pegue, reúna a sua família e venha. Só que a Bíblia diz que eles não creram. Teve as palavras de Ló para os genros dele, foi tido como se ele fosse um mentiroso. Ele tá, você está zombando? Você acha mesmo que a nossa cidade vai ser destruída? Bem capaz mesmo. Talvez, né? A ideia de muitas pessoas, achando que nunca vai ter resultado os seus erros, seus pecados. E aí é onde mora o maior dos erros. A pessoa achar que não vai ter resultado o erro dela. Agora, uma coisa digo, se você interceder, você vai livrar a sua família. Agora, a partir do momento que ela conhece a Jesus, aí é ela com Deus. E que haja livramento sobre a sua família, que haja livramento sobre a sua casa, no meio da malignidade e maldade que existe nesse mundo. Sua casa seja liberta, em nome de Jesus. Amém?